Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar sobre viver de renda ou viver de rendimentos. E se você conhece esse conceito, certamente também isso te agrada muito. A ideia de poder manter o seu padrão de vida sem depender de fato do seu trabalho, né? Que você vá deixar de trabalhar, parar de trabalhar necessariamente, mas aquilo pode não ser mais uma obrigação para você a partir do momento que você consegue ter os seus gastos, as suas despesas ou o seu padrão de vida todo coberto com rendimentos dos seus investimentos, e existem alguns caminhos muito mais eficientes para se chegar nessa condição. E um desses mais eficientes caminhos é através da bolsa de valores, no investimento em ações. Mas não são quaisquer ações que vão gerar essa renda passiva. Precisam ser ações que pagam bons dividendos, que têm esse histórico de pagamento de dividendos constante, e além de tudo precisam ser empresas resilientes, sobreviventes de várias crises e que se provam no tempo. E dadas essas características, o nosso leque de opções se reduz bastante. E é por isso que, para te ajudar, hoje eu vou falar de 3 das melhores pagadoras de dividendos da nossa Bolsa de Valores brasileira. Se você quer saber quais são elas, fica comigo até o final desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 das melhores empresas da Bolsa em termos de pagamentos de dividendos. Isso também não exclui elas serem das melhores empresas da Bolsa em outros critérios também, e justamente por serem boas empresas em outros critérios, eu já vou falar quais são eles, foi que elas acabaram se enquadrando no conteúdo do vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar das características de cada uma dessas empresas e quais são elas de fato, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no canal Ótica do Dinheiro, aproveita para se inscrever agora, ativa aí o sininho das notificações para não perder os nossos conteúdos aqui e deixa também aquele seu like. Embora você já seja inscrito no canal, você sabe que é muito importante para a gente aqui, para a gente crescer, para a gente continuar evoluindo, entregando conteúdo de qualidade para você e também para que esse vídeo chegue a mais pessoas conheçam o conteúdo e o canal também, por consequência, acabem também se juntando ao time Ótica do Dinheiro e nós, como comunidade, possamos crescer juntos também. Agora sim, dito isso, eu vou falar um pouquinho dos critérios primeiro para a seleção dessas ações, visto que a gente tem várias empresas que pagam dividendos na nossa bolsa, mas nem todas elas se enquadram nesses critérios, que são critérios que nos fazem ter uma maior previsibilidade do pagamento futuro também de dividendos das empresas. E o primeiro critério selecionado aqui é justamente empresas com um bom histórico de pagamento de dividendos. Depois eu vou te mostrar aqui na prática o histórico dessas 3 empresas, mas esse é um critério porque não adianta de nada a gente selecionar uma empresa que pagou o maior dividendo do ano passado, por exemplo, sendo que nos anos anteriores ela não entregou dividendo algum ou entregou um dividendo que oscilava muito e, na verdade, observando, a gente vai ver que o que destoou foi de fato o ano passado. A gente precisa de empresas que tenham um bom histórico e uma média interessante de pagamento de dividendos nos últimos anos. E para que isso ocorra, a gente olha também para outros 2 critérios, que são geração de caixa recorrente e lucros constantes, porque, como você já deve saber, o dividendo ele é uma distribuição do lucro da empresa. E uma empresa que não tem lucro simplesmente não tem o que distribuir aos acionistas. E aqui a gente também olha para o histórico da empresa, porque se ela não tem um histórico bom de lucros, de geração de caixa recorrente, ela também não nos apresenta assim tanta segurança para poder projetar os próximos anos. Um outro critério é o baixo nível de endividamento, porque uma vez que a empresa está muito endividada, pode ser que ela simplesmente precise direcionar a maior parte desse lucro para a quitação de dívidas de curto prazo ou para uma reorganização e uma diminuição da própria dívida. Além disso, a empresa precisa ter políticas claras na distribuição de dividendos. Um exemplo aqui é o famoso payout, que mede exatamente quanto a empresa paga percentualmente do lucro apurado em distribuição de dividendos para os acionistas. E, por exemplo, se a empresa tem uma política muito clara de distribuir 75% ou em torno disso de todo o lucro como dividendos, dá para a gente esperar que não vai oscilar muito disso no percentual a ser distribuído nos próximos anos também. Feito esse filtro para encontrar boas empresas pagadoras de dividendos, a gente chega aqui em 3 das melhores empresas que a gente tem com essas características na nossa bolsa. Lembrando aqui que isso não é uma recomendação de compra, muito pelo contrário. O intuito desse vídeo é simplesmente educar para que você estude essas empresas, e para você que está em busca de empresas boas pagadoras de dividendos, pode sim colocar essas empresas
no radar, na sua lista de estudos, para poder comparar com outras empresas e ver se de fato faz sentido você ter uma delas ou talvez mais de uma delas na sua carteira. Eu quero dizer que eu particularmente tenho as 3 na minha carteira, porque eu gosto bastante dessa filosofia, parte da minha carteira é focada sim em dividendos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o relatório da Levante falando justamente dessas 3 empresas para dividendos. E, inclusive eu vou deixar o link desse relatório aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser se aprofundar ainda mais nos estudos, certamente fica aí a minha dica, vale muito a pena você se debruçar em cima desse relatório, porque de fato ele está muito bom. Aliás, eu tenho certeza que você está ansioso para saber então quais são as 3 empresas, e é por isso que eu vou te chamar para a tela do meu computador aqui para a gente olhar essas 3 empresas no Trade Map e ver um pouquinho mais delas e do histórico de dividendos de cada uma. Bom, então eu estou aqui com Banco do Brasil Seguridade, BBSE 3, que é uma dessas 3 empresas que a gente vai olhar aqui e que passam em todos esses nossos critérios. Então olha só, BBSE 3 é uma empresa com participação no capital social de outras sociedades que tenham por atividade operações de seguros, resseguros, previdência complementar ou capitalização. A gente tem aqui diversas informações no Trade Map, inclusive o pessoal está sempre acrescentando alguma coisa. Agora a gente tem aqui a data do IPO, o preço do IPO, o preço ajustado também da empresa e diversas outras informações aqui, mas vamos lá para a parte que nos interessa, que é a parte do Dividend Yield, ou seja, quanto de dividendo, qual o percentual de dividendo que Banco do Brasil Seguridade vem pagando e quanto está pagando atualmente. Olha só o que nos mostra aqui em relação ao Dividend Yield de um ano, 14,45% em um ano, Dividend Yield de 2 anos, 24,26% e Dividend Yield de 3 anos, 30,33%. Se a gente pegasse a média aqui de 3 anos, a gente teria em torno de 10% de Dividend Yield de BB Seguridade, uma empresa que paga muito dividendo de fato. E logo aqui embaixo, olha só, a gente consegue ver dentro dos indicadores aqui qual é o payout, ou seja, quanto a empresa distribui percentualmente de lucros em forma de dividendos. E aqui a gente tem 87,6% e clicando aqui a gente consegue ver inclusive o histórico, olha só, 81, 84, 82, puxando mais para o final aqui, 94, 88, 85, 87, ou seja, historicamente ela tem um payout acima de 80% e ela vem pagando um volume muito grande de dividendo, ou seja, ela vem apurando bons resultados e distribuindo a maior parte desses resultados em forma de dividendos, ou seja, é uma excelente empresa para essa finalidade. A nossa próxima vaca leiteira aqui, empresa que paga muito dividendo, é a Taesa. A Taesa, que para quem não sabe é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, esse é o nome, a razão social da Taesa, daí é que vem a sigla do nome. Vamos dar uma olhada aqui direto no dividendo da Taesa, olha só, em um ano 7,66% de dividend yield, em 2 anos 14,27%, em 3 anos 20,57%, é muito dividendo. Vamos lembrar aqui que quando a gente está falando desses percentuais de dividendos, se a gente comparar com a taxa Selic atual, a gente vai ver que tem uma diferença absurda. Então para quem foca em geração de renda, olhar para essa diferença gritante que existe entre a Selic e o dividend yield, o dividendo pago por essas empresas, acaba tornando o investimento em uma empresa de dividendos ainda mais atrativo. Agora vamos dar uma olhada no payout da Taesa. Olha só, está aparecendo 0% aqui do último trimestre. Se a gente for olhar aqui, é o primeiro trimestre de 2020, apurado aqui. E depois nos trimestres anteriores a gente tem aqui 64% de payout, 68%, 66%, aí um trimestre não teve aqui, no outro trimestre 89%, 74%, 78%, então notem que ela paga em 3, costuma pagar em 3 dos 4 trimestres do ano, mas se a gente pegar aqui a média de payout, a gente vai ver que é uma média bem interessante, a média anual daquilo que a Taesa distribui de todos os lucros que apura como dividendos. E a próxima da nossa lista, dentre as boas pagadoras de dividendos da Bolsa, é a Itaúsa. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a Itaúsa, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo em detalhes sobre essa empresa, que é uma holding com participação em diversas empresas, onde a maior delas, a maior participação,
é o próprio Itaú, então ela é inclusive conhecida como holding do Itaú. Vamos ver aqui quanto a Itaúsa está pagando de dividendos. Olha só, em um ano o dividend yield da Itaúsa está em 7,91%. Em 2 anos, 17,67%. Em 3 anos, 25,37% de dividend yield. Vamos dar uma olhada aqui no payout. Já deu para perceber que a Itaúsa não brinca quando o assunto é dividendos também. E olha só o payout da Itaúsa aqui. A Itaúsa que costuma distribuir em todos os trimestres. Tem aqui 81%, 95%, 105%, 86%, 88%, 68%, 71%, ou seja, mostra também que ela é uma empresa que distribui muito do lucro, lucra bastante e acaba, por consequência, beneficiando muito o acionista com essa distribuição de dividendos. Ela que nesse momento reduziu um pouquinho o payout justamente pela obrigatoriedade dos bancos de pagar no máximo os 25% ali, que seria o payout mínimo durante esse período de crise, mas a ideia, a tendência é que já em 2021 volte ao normal e ela volte a distribuir aquela mesma média de percentuais, né, de payout que ela tinha anteriormente, ou seja, o investidor que investe para uma geração de renda de fato, para ter uma continuidade de recebimento de dividendos para longo prazo, certamente vai se beneficiar. E dentro disso, essa queda aqui do curto prazo faz pouquíssima diferença. Bom, agora que você já viu 3 das melhores pagadoras de dividendos que nós temos na Bolsa de Valores brasileira, eu quero saber também da sua opinião. Já que eu manifestei a minha opinião, expus que eu tenho as 3 empresas na minha carteira, eu quero saber também se você tem alguma dessas empresas na sua carteira, se você tem essa estratégia de ter empresas para longo prazo, para dividendos, para ter renda contínua e crescente com os proventos. E se esse for o caso, comenta aqui porque eu quero muito saber também quem são os meus sócios nessas 3 empresas. Espero muito ter te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, fica à vontade para compartilhar ele também com as pessoas importantes para você, pessoas que você sabe que vão se beneficiar também desse tipo de conteúdo. E não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.